Você sabe que hoje em dia, apesar de até recentemente existir uma falência no tratamento da obesidade, está surgindo uma grande gama de medicamentos originados de incretinas, que são substâncias que ajudam na redução do peso? A dieta e o exercício, às vezes conseguem, às vezes não. Não conseguindo é que entra o medicamento. Os medicamentos, eles estão aí, e eu brinco que na medicina eu já vi tudo evoluir em termos de medicamento, né? Quando eu me formei, o diabético, para a gente tratar diabetes, tinha um comprimido, só um tipo, uma classe. Hoje a gente tem 7 classes. Hipertensão tinha uma classe, hoje tem 7. Insulina só tinha de boi, hoje tem a humana. Obesidade foi a única coisa que, em termos farmacológicos, patinou muito tempo. Eu acho até por causa da culpa da medicina interpretar a obesidade só como um problema estético no início e só se ateve a ela quando ela triplicou de incidência nos últimos 30 anos. Mesmo assim, com a busca de medicamentos, nós ficamos muito tempo com uma falência terapêutica muito importante. Os remédios eram muito pouco eficazes nessa redução de 5% a 10%. A obesidade é uma coisa que, até então, até o surgimento de uns medicamentos que nós citaremos daqui a pouco, que são chamados medicamentos que são baseados nas incretinas, até o surgimento desse medicamento, que foi, na realidade, um medicamento que foi percebido que ele tinha esse efeito meio off-label, porque ele foi preconizado para diabetes e agora ele está sendo um label, que quando a gente fala um medicamento off-label, é aquele medicamento que não está na bula, que ele é usado para aquela doença, e label é quando ele está na bula. Hoje a gente tem label no Brasil, um que diminui a absorção, que todo mundo conhece, que é o quê que diminui a absorção? Você vai lá, o paciente come e ele aportou a caloria. A gente vai lá e dá um remédio que ele impede a absorção total daquela comida. Isso é o clássico, só existe um remédio, que é o Orlistat, que ele diminui a absorção de gordura. Por quê? Porque ele bloqueia uma enzima que digere a gordura. Esse tipo de remédio ajuda. Em pacientes que comem muita gordura, ele tira uns 3, 4% do peso corporal. Então é um tipo de remédio que a gente chama desabsortivo. E aquele outro medicamento que também a gente sempre quer, que é aquele que todo mundo queria, que aumenta o metabolismo basal. Lembra que a gente tem o aporte e a queima. Se existisse um remédio que aumentasse a queima, eu brinco com meus pacientes, a gente podia comer um milkshake, tomava o queimaria o milkshake. Não tem esse remédio. Um dia talvez exista, está sendo estudado, remédios que aumentariam o metabolismo. Isso é um sonho. Por enquanto, são só remédios que tentam ajudar na diminuição da ingestão. Nós temos também, que é preconizado na bula, a liraglutida, que é um análogo do GLP-1, que é usado para peso, que era usado para diabetes, que é usado para peso. Esse medicamento que age no GLP-1, que vou voltar a repetir, o GLP-1 é um peptídeo produzido pelo intestino, que é pelas alças intestinais. É esse mecanismo que eu falei anteriormente, periférico. Esse peptídeo ele faz 2 efeitos. Ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, quando você diminui o esvaziamento gástrico, você deixa o estômago distendido. Ele informa aquele centro lá em cima, que eu falei, da saciedade, que é para parar de comer. Eu já estou cheio, eu já comi um boi. Então, você para de comer por isso. E tem outro mecanismo dele, ele age diretamente por uma mudança farmacológica, porque ele passa pela barreira hematocefálica que a gente fala, esses medicamentos, e vai agir lá no centro da saciedade também. Então ele tem um mecanismo duplo. Esse foi a grande aquisição de medicamentos que eu tinha citado. São medicamentos que eram label para diabetes e passaram a ser usados off-label, que é fora de bula, para perder peso. Então, esses análogos de GLP-1 que estão aí na moda, e que isso que deve ser tomado cuidado. Explodiu-se aí um análogo, que eu vou ter que citar o nome, que é a semaglutida, é uma evolução da liraglutida usada diariamente, e esse pode ser usado semanalmente, apesar, que é isso que eu vou falar, de algumas pessoas que estão querendo usar diariamente, baseado em cliques. Porque essa injeção, ela precisa ser rodada e gerar vários cliques para atingir a dose de 0,25, que ela tem 2 apresentações, onde gera a dose 0,25 e 0,5, e uma onde ela gera 1 miligrama os cliques. Aí a pessoa adaptou, vamos fazer 18 cliques, 20 cliques, porque é um jeito de economizar e poder maximizar o uso. Isso não é um jeito acadêmico nem o preconizado.
não caiam em todas as coisas que vocês veem em redes sociais preconizando os cliques, tome um clique por dia, 2 cliques, um clique por dia. Procurem sempre um profissional para orientar vocês no uso desses análogos. Então esses análogos provavelmente serão o futuro. Cada vez surgirão mais potentes. Dando notícias aqui, já tem um que é mais potente, teoricamente, academicamente, que é a semaglutida, que é o tirzepatida, já caiu no uso na boca popular, que é o Mounjaro. É um outro análogo que age no GLP-1, só que ele traz junto com ele a ação numa outra incretina. Ele age em outra incretina, ele tem uma ação similar a outra que é o GIP. Essas duas associações levou tanto do GLP-1 como o GIP, essa duplação dele, que a gente chama em 2 tipos, ele faz 2 efeitos, levou que o efeito dele na redução de peso passasse para até nos trabalhos em torno de 20%, 22%. Você imagina que se o paciente pode perder 22 em média, ele vai metade perdeu mais que isso. A gente antes ficava feliz com 5, como eu falei para vocês, 5 a 10. Então se perder 20, realmente haverá uma redução muito importante da comorbidade, daquelas coisas que eu citei novamente, que todo objetivo é que o paciente tenha uma qualidade, uma quantidade muito... Então voltando sempre na mesma coisa. E isso daí volta de novo, é o que eu falei, vai agir de novo, do mesmo mecanismo. Agir na saciedade, né, no esvaziamento gástrico lentificado e lá no centro da saciedade. Nunca inibindo demais a fome, mas você acaba comendo menos porque você se sacia mais precocemente. Parece complicado isso, mas é diferente. Então, você tem a fome, mas você não come que nem um leão, você não come um boi. Você come um prato normal, ou você não repete 2 pratos. Nesses últimos tempos, com esses medicamentos para diabetes, descobrindo um mecanismo de tratar a obesidade baseado nessas incretinas, que são essas substâncias do intestino que modulam o comportamento alimentar. E que futuramente talvez existam substâncias que aumentarão o gasto energético. É outro sonho, mas isso daí será mais para frente. Hoje em dia, nós precisamos abordar a obesidade como saúde pública, um problema de saúde pública, e dar para o paciente obeso uma forma mais contundente de abordar farmacologicamente a sua obesidade.